E aí, pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como trocar o sistema do seu dispositivo Android utilizando uma GSI. Pode ser interessante para você que está pensando em utilizar um sistema diferenciado no seu dispositivo. Nesse vídeo, vou tentar cobrir todo o processo da maneira mais genérica possível, comentando sobre os termos para quem não manja muito desse negócio de GSI e tentar explicar basicamente tudo, no mínimo dar uma introdução para conseguir entender alguns conceitos básicos, assim você consegue instalar uma GSI e depois no seu dispositivo você consegue estar adaptando o processo de acordo com o seu aparelho. Por conta disso, dá para considerar que esse vídeo é muito mais um guia do que um passo a passo de como instalar uma GSI, então já espere um vídeo meio longo, mas pode ser interessante para você que é iniciante, não manja muito nesse negócio de GSI, vai ser um videozão bem bacana. E como esse vídeo vai ser um guia, vamos começar do começo, vamos começar falando sobre GSI. Afinal, o que é esse negócio de GSI? A sigla GSI significa Generic System Image. Se a gente fosse fazer uma tradução, seria algo como imagem genérica do sistema, alguma coisa assim. E como o nome já dá meio que para entender, seria uma imagem genérica do sistema Android, uma versão, uma compilação genérica do sistema Android que, por ser genérica, pode ser instalada em diversos dispositivos Android suportados. A palavra imagem pode trazer uma certa estranheza, porque a gente lembra de imagem, pensa que é uma foto ou sei lá, mas nesse contexto, uma imagem seria um arquivo contendo um sistema de arquivos, contendo uma compilação genérica do sistema Android, e esse arquivo ele é chamado de imagem, não é nenhuma foto ou algo do tipo. Para o pessoal que tem experiência na formatação de computadores, quando você vai formatar um PC, você vai lá, baixa a ISO, né, o arquivo ISO do sistema operacional, a imagem ISO do sistema operacional para poder formatar uma máquina, e uma GSI é meio que como se fosse aquele arquivo ISO contendo o sistema operacional. São coisas diferentes, mas para facilitar o entendimento, você pode considerar que são coisas similares. E atualmente existem diversas GSIs, inclusive GSIs de ROMs customizadas, que são muito queridas pelo pessoal, o pessoal curte bastante. E as GSIs seriam uma maneira de você trocar o sistema do seu dispositivo sem depender de uma custom ROM compilada especificamente para o seu aparelho, ou então uma maneira de você poder trocar o sistema num dispositivo que não tem um bom suporte da comunidade e acaba sendo uma saída, acaba sendo uma opção para muita gente. Beleza, até aqui tudo bem, mas como que as GSIs são possíveis? Como que a gente consegue estar inicializando um sistema genérico no nosso dispositivo Android e como que é o funcionamento disso? Em versões mais recentes do Android, você tem uma divisão do sistema operacional em diversas partições. Você tem, por exemplo, a partição de sistema que contém o sistema Android, você tem outra partição. Um exemplo aí seria a partição de boot, que contém alguns arquivos necessários para o seu dispositivo poder inicializar, como o kernel e outras coisas. Você também tem a partição de vendor, que contém diversos arquivos necessários para partes do hardware do seu dispositivo poder funcionar corretamente e diversas outras partições. Por conta dessa divisão do sistema operacional em diversas partes em versões mais modernas do Android, acabou sendo possível você só substituir uma dessas partes e acabou sendo possível você substituir somente a partição de sistema, substituir somente o sistema Android, substituir por outro sistema, e inclusive substituir por sistemas genéricos, que seriam as GSIs. E a GSI, quando você instala uma GSI no dispositivo, toda a implementação que vai ser utilizada pela GSI é aquela que já está presente previamente no dispositivo. Então, a GSI vai estar utilizando a partição de boot já presente no aparelho, a partição de vendor já presente no aparelho e outras partições. Você vai estar basicamente só trocando o sistema por um sistema genérico capaz de utilizar a implementação do Android já presente no dispositivo. Atualmente, existem diversas GSIs, desde GSIs disponibilizadas pelo pessoal do próprio Android, GSIs essas que são muito utilizadas por desenvolvedores para testar seus aplicativos numa versão mais recente do Android, uma versão de desenvolvimento do Android no dispositivo físico mesmo. Também tem GSIs da comunidade, que são muito queridos pelo pessoal. Você tem diversas GSIs disponíveis, são GSIs que tentam trazer a melhor experiência para o usuário final e, inclusive, existem até GSIs de ROMs customizados. Também tem o pessoal da comunidade que pega ROMs específicas de um aparelho e adaptam ela, fazem algumas alterações, algumas coisas para transformar uma ROM específica de um aparelho numa GSI para conseguir instalar aquele sistema em diversos dispositivos.
essas GSIs tendem a ser menos estáveis, elas tendem a ser mais instáveis, justamente porque não é uma GSI que foi feita pensando em ser uma GSI. Os caras pegam uma ROM específica, adaptam ela para transformar numa GSI. Mas tem um pessoal que curte, só que no geral essas GSIs não trazem um certo nível de estabilidade. No caso, essas GSIs tendem a não trazer um certo nível de estabilidade, mas dependendo do dispositivo, dependendo da GSI que foi adaptada, pode ser até que roda legal, mas a maioria tende a ter bugs dependendo do dispositivo. De qualquer maneira, eu particularmente recomendo GSIs da comunidade, GSIs com base no PHH ou GSIs com base no Treble Droid. Essas daí tendem a ser as mais indicadas para o pessoal que quer utilizar diariamente. Essas GSIs elas trazem até algumas opções para estar ajustando algumas coisas para corrigir, dependendo um probleminho, algum bug ou outro. Então, no geral, se eu fosse dar uma recomendação para você de qual GSI escolher, eu escolheria GSIs que tem base aí ou no PH ou Treble Droid. Apesar de GSI ser uma implementação muito maneira, o GSI segue sendo um sistema genérico, uma imagem do sistema genérico, e é óbvio que podem existir um dispositivo ou outro onde pode ter algum bug, algum probleminha. Aí no geral não tem muito o que fazer, dependendo do bug você vai ter que reportar aquilo pro mantenedor da GSI, ver se existe alguma solução. Mas é aquilo, né? É um sistema genérico, apesar de que deve funcionar na maioria dos dispositivos, pode existir um dispositivo ou outro que pode ter algum probleminha. O bacana de você utilizar essas GSs com base no PH ou no Treble, que você consegue ajustar algumas coisas para tentar corrigir alguns bugs, mas dependendo do dispositivo, pode ser que mesmo ajustando não tem como corrigir uma coisinha ou outra, e no geral tem que esperar isso daí ser corrigido no futuro, caso alguém criar esforços para corrigir aquele problema. E GSI, dependendo do dispositivo, pode ter um probleminha ou outro, você só vai saber testando mesmo. Beleza, agora que deu para entender um pouco sobre GSI, sobre o funcionamento, sobre as opções que você tem e mais um monte de coisa, vamos falar sobre os requisitos. O que é necessário para eu instalar uma GSI no meu dispositivo? Algo essencial é estar rodando uma versão mais moderna do Android. O que é moderna? Óbvio que isso daí pode variar dependendo da frase que for utilizada, mas nesse contexto, moderno é um dispositivo lançado com Android 8 ou mais recente. No caso, um dispositivo que traz suporte, que traz essas novas implementações, onde o sistema é dividido em diversas partições. Esse recurso foi introduzido no Android 8, essa divisão, e ela é chamada de Project Treble, para o pessoal que tiver interesse e quiser pesquisar mais. Então tem que ter um dispositivo com suporte ao Project Treble, e esses dispositivos normalmente são aparelhos lançados com Android 8 ou mais recente. Lançados, não atualizados. Dispositivo atualizado não é obrigado a trazer suporte para Project Treble, mas caso você tenha um dispositivo lançado com Android 8 ou mais recente, é bem provável que o seu dispositivo traz suporte ao Project Treble. Mas para ter uma experiência bacaninha, é recomendado, o pessoal do próprio Android recomenda dispositivos lançados com Android 9 ou mais recente. De qualquer maneira, o mínimo necessário seria um dispositivo lançado com Android 8 ou mais recente, o recomendado um dispositivo lançado com Android 9 ou mais recente. Caso esteja com um dispositivo mais antiguinho, um dispositivo lançado com Android, sei lá, 7, versões anteriores ao Android 8, dependendo do dispositivo, podem existir algumas ROMs customizadas que trazem suporte ao Project Treble. Tem alguns dispositivos que receberam o suporte do Project Treble por meio da comunidade, mas o suporte nesses dispositivos pode ser meio incerto. O recomendado para você utilizar GSIs é estar utilizando a ROM estoque do seu dispositivo como base para a instalação da GSI, mas se você tiver um dispositivo muito antiguinho, um dispositivo que foi lançado com Android anterior ao 8, dependendo, ainda é possível ter suporte para Project Treble utilizando um software customizado. Apesar de não ser recomendado, também é possível. E se você estiver utilizando uma custom ROM, mesmo aí num dispositivo lançado com Android 8 ou mais recente,
Para você ter uma experiência bacana, é legal estar rodando a ROM utilizar a ROM como base para a instalação da GSE. O resto dos requisitos são relacionados à customização de software, então tem um dispositivo com o bootloader desbloqueado. Caso o seu dispositivo tiver com o bootloader bloqueado, você não mexeu com esse negócio de bootloader, tem que desbloquear o bootloader para conseguir trocar o sistema, para conseguir fazer a instalação de uma GSE. Se você não sabe nada sobre esse negócio de bootloader, estado de bootloader, bloqueado, desbloqueado, aqui no canal tem vídeo sobre, recomendo o pessoal que tiver interesse, mas não tem muito o que fazer. Para você conseguir instalar uma GSE, é necessário o bootloader desbloqueado. Além disso, o processo de desbloqueio de bootloader varia entre fabricantes e entre dispositivos, então, dependendo do seu aparelho, pode ser que o processo de desbloqueio é de uma maneira, dependendo do dispositivo é outra. E fica ligado, não saia desbloqueando o bootloader logo de cara, tenta pesquisar sobre, tenta ver sobre se tem alguma coisa que acontece depois que você desbloqueia o bootloader. Na maioria dos dispositivos, quando você desbloqueia o bootloader, você perde a garantia da fabricante, mas dependendo do aparelho, pode ser que uma função ou outra do dispositivo para de funcionar, então antes de desbloquear o bootloader, verifique antes. Outra recomendação é que tenha alguma maneira de restaurar o software do seu dispositivo. Dependendo você instalou uma GSI, a GSI não iniciou, dependendo você instalou uma GSI e você quer voltar para o sistema original do seu dispositivo, voltar para o sistema da fabricante e tal, e nesses casos você vai precisar fazer a restauração do software original, então procure se o seu dispositivo já possui maneiras de restauração de software. Em dispositivos da Samsung, por exemplo, eu vejo o pessoal restaurando o software original utilizando o Odin. Em dispositivos da Motorola, eu vejo o pessoal fazendo a restauração de software utilizando a ferramenta de restauração da própria Lenovo e da Motorola, que é o LMSA. E no dispositivos da Xiaomi, vejo o pessoal utilizando Mi Flash e assim vai indo. Basicamente, eu possuo alguma maneira de restaurar o software do seu dispositivo, porque pode ser necessário. Outra coisa é que a gente vai trocar o sistema do nosso dispositivo, e a troca do sistema requer uma formatação, requer um reset do dispositivo. Se você tem arquivos importantes do seu aparelho, fotos, vídeos e outras coisas, faça backup antes. Salve seus arquivos antes de trocar o software do seu aparelho, porque trocar o software vai necessitar de uma formatação, vai formatar o seu aparelho, vai apagar os dados do dispositivo, porque vai ser necessário um reset. Então, salve os arquivos importantes antes de trocar, antes de fazer a instalação de uma GSE. Além disso, tenha em mente que algumas partes desse vídeo eu vou estar utilizando o computador para fazer uma coisa ou outra, e dependendo da operação que for feita, até possa ser possível fazer assim um computador, mas tenha em mente que nesse vídeo eu só vou mostrar os passos, no mínimo alguns passos, utilizando o computador. Caso também pretenda fazer as coisas utilizando o computador, o seu PC precisa estar com o Fastboot instalado. A gente vai utilizar o Fastboot para fazer a instalação da GSE. Para quem não conhece, o Fastboot basicamente é uma ferramenta do próprio Android que permite fazer algumas operações com o dispositivo plugado no modo Fastboot por meio do USB e tal. Então, caso você não tenha o Fastboot instalado na sua máquina, faça a instalação. Aqui no canal tem vídeo, recomendo aos interessados. E também, dependendo do seu dispositivo, para sua máquina poder reconhecer o dispositivo plugado no cabo USB, pode ser necessário os drivers da fabricante para o seu dispositivo. Então, faça a instalação dos drivers do seu aparelho na máquina, para o seu computador poder reconhecer o dispositivo. E caso esteja com o dispositivo da Samsung, além do Fastboot, vai ser necessário o Odin. Então, tenha o Odin. O Odin, para quem não conhece, seria uma ferramenta para estar fazendo algumas operações em dispositivos especificamente da Samsung, já que a implementação da Samsung é um pouquinho diferente. Então tenha o Odin e também os drivers da Samsung para o seu PC poder reconhecer o dispositivo Samsung conectado no computador. Beleza, vamos parar de enrolação, vamos botar a mão na massa e vamos começar entendendo sobre a implementação do Android que está presente atualmente no nosso dispositivo. E a melhor maneira de descobrir isso é utilizando um aplicativo. Existem diversos apps que fazem isso, mas eu vou recomendar o Treble Info. Não é assim nenhum aplicativo em específico, é só um dos aplicativos mais populares para essa função. Logo ao abrir o app, na tela inicial já aparece qual tipo de GSE que você deve utilizar. Inclusive, tem até um botão para explorar GSIs que foram disponibilizadas pela comunidade. Pode ser uma opção bacana se você ainda não tem nenhuma GSI em mente e quer ver as imagens disponíveis. De qualquer maneira, vamos para a aba de detalhes. Lá a gente vai conseguir
obter maiores detalhes, maiores informações sobre a implementação do Android presente no dispositivo. Começando pelo menu Project Treble. Se aparecer Supported, suportado, enabled ou algo do tipo, significa que o seu dispositivo traz suporte ao Project Treble. É um dispositivo que possui aquela divisão do sistema operacional, então é um dispositivo capaz de inicializar GSIs. Se aparecer não suportado ou unsupported, significa que o seu dispositivo não traz suporte ao Project Treble. E por conta disso, o seu dispositivo não é capaz de inicializar GSIs e nem adianta instalar GS nesse dispositivo porque não vai funcionar. Para você continuar assistindo esse vídeo, creio eu e eu espero que esteja aparecendo suportado, supported, porque se aparecer um supported, não tem como instalar GSI. Se apareceu suportado, podemos ir para o próximo menu, que é o menu do VNDK Version, ou a versão do VNDK. Cada versão do Android possui um nível de API, que seria basicamente um número correspondente a uma versão do Android. Por exemplo, o Android 14 tem um número de API, tem o level de API 34, o Android 13 tem um API level 33, o Android 12L tem o 32, Android 12 normal 31 e assim vai indo para outras versões. A versão do VNDK informa a versão da implementação do Android presente atualmente no dispositivo e para facilitar as coisas, basicamente ele aparece um API level. E esse API level é correspondente à implementação do Android presente no seu dispositivo. E é o seguinte, você só pode utilizar GSIs que são equivalentes ao API level que está aparecendo aí ou mais recentes. Você não pode instalar GSIs referente a versões do Android anteriores ao API level que estiver aparecendo aí no seu aparelho. Por exemplo, imagina que a versão do VNDK no seu dispositivo apareceu 31. Qual que é o Android referente a API Level 31? Eu particularmente não sei, mas o que você pode fazer é procurar no Google. Procurando no Google lá, API Level 31 e deve aparecer alguma coisa relacionada à versão do Android. E dando uma pesquisada, você consegue achar que o 31 é referente ao Android 12? Sim, a API Level 31 é referente ao Android 12. E por conta disso, significa que nesse dispositivo, nesse exemplo, eu só posso utilizar GSIs rodando Android 12 ou mais recente. Eu não posso lá, por exemplo, uma GSI do Android 11 ou do Android 10, porque não vai funcionar. Eu vou ter que utilizar uma versão do Android que seja equivalente ao API level do meu VNDK ou mais recente. Mais uma vez, aqui foi só um exemplo simples com o API level 31 referente ao Android 12, mas cada dispositivo vai aparecer uma versão do VNDK lá e você vai ter que pesquisar essa versão referente ao API level e a regra não muda. Você pode instalar GSIs de versões equivalentes à versão do Android referente ao API level do VNDK do seu dispositivo ou mais recente, equivalente ou mais recente. Versões antigas não dá. Indo para o próximo menu, esse daí é mais simples, que é esse Linker Namespace Isolation, alguma coisa assim. Se aparecer que está no modo Lite, significa que você precisa obrigatoriamente utilizar GSIs na sua variante VNDK Lite. E é basicamente isso, quando você for pegar uma GSI, se não só apareceu que tem que utilizar VNDK Lite, você vai ter que escolher as GSIs na variante VNDK Lite. Depois, em System as Root, ou o sistema como raiz, se aparecer disabled ou desabilitado, significa que a sua implementação do Android só é capaz de inicializar GSIs na variante A-Only. Ou seja, System as Root como disabled ou desabilitado, quando você for escolher uma GSI, você vai ter que optar pelas variantes que possuem o A-Only no nome. É comum o pessoal escrever ou A-Only ou só A, então tem que ver, mas basicamente variantes não System as Root são variantes A-Only ou só A. E caso apareça que o System as Root está como enabled, supported, habilitado, suportado ou algo do tipo, significa que o seu dispositivo só é capaz de inicializar GSIs que trazem suporte ao System as Root. Essas GSIs costumam ter o nome AB, ou então só o B, que seriam GSIs que trazem suporte ao System as Root. Além disso, a maioria dos dispositivos hoje em dia traz uma implementação do Android com o System as Root. Então, a maioria dos dispositivos, creio eu, que você vai estar baixando a versão com suporte System as Root, as variantes AB, as variantes só B, dependendo, que seria a mesma coisa.
Mas também é comum, por ser meio que o padrão hoje em dia, quando uma GSI ela omite qual que é o estilo do suporte ao System as Root e tal, é bem provável que é uma GSI que é capaz de inicializar dispositivos com suporte ao System as Root. É que, cara, basicamente, o System as Root virou padrão no Android 10, então não são muitos dispositivos, no mínimo não muitos hoje em dia, onde você vai utilizar GSIs sem suporte System as Root, no caso as GSIs A ou A-Only, mas pode acontecer, por isso que é bacana a gente ver as informações para conseguir escolher a variante correta referente ao nosso dispositivo. Depois, verifiquem lá embaixo as duas opções de CPU e Binder Architecture. Se aparecer em CPU ARM64 e em Binder aparecer 64 bits, significa que o seu aparelho só é capaz de inicializar GSIs ARM64. Então, na hora que você for escolher uma GSI, escolha GSIs na variante ARM64. Se em ambos aparecer ARM32 e 32 bits, o seu dispositivo só é capaz de inicializar GSIs ARM ou ARM32, ARM de 32 bits. Agora, se lá em CPU aparecer ARM32 e Binder aparecer 64 bits, significa que o seu dispositivo só é capaz de inicializar GSIs ARM32 underline Binder 64. No caso, o pessoal costuma abreviar essas GSIs porque elas têm um tamanho meio grande, né? É um texto meio longo, mas o pessoal abrevia para A64. Então escolha as GSIs na variante A64 ou variante ARM32 underline Binder 64. Bastante informação, né, pessoal? Agora é o seguinte, agora você procura uma GSI que você quer instalar e na hora de estar escolhendo o arquivo, você vai escolher o arquivo que condiz com as implementações do seu dispositivo, as implementações atuais do seu dispositivo Android. Então você vai ter que escolher lá, por exemplo, uma GSI, o seu dispositivo é um dispositivo com suporte System as Root, você vai ter que escolher uma GSI AB, o seu dispositivo ARM64, vai ter que escolher uma GSI ARM64 AB, e assim vai indo, você tem que basicamente escolher uma GSI. Na hora que for escolher uma GSI, está pegando o arquivo referente às implementações que estão presentes atualmente no seu dispositivo, uma GSI compatível com as implementações do Android do seu aparelho. Além dessas informações, podem até aparecer outras variantes, outras etiquetas para GSI. Uma que o pessoal utiliza de vez em quando é uma etiqueta de Slim. As GSIs que estão na variante Slim normalmente são GSIs com um tamanho menor, dependendo, você tem um dispositivo Android que a partição do sistema não é muito grande, ela não consegue guardar uma GSI com um tamanho grande, então depende, você pode acabar optando pela variante Slim justamente por ela ser uma GSI com tamanho menor, que deve caber em partições do sistema menores. Dependendo, também tem uma variante GMS, variante só com um G, variante escrita gaps. Essas variantes costumam ser variantes que já vêm com os aplicativos do Google, já vêm lá com os serviços da Google para você utilizar a Play Store e tal. Então pode ser uma variação interessante dependendo da GSI. Dependendo da GSI nem especifica isso e traz os serviços da Google, então tem que ver também. Também tem a variação Sul, que pode aparecer uma GSI ou outra, que seria GSI que já vem pré-roteada e... Cara, aqui foi só alguns exemplos, aí você tem que escolher, basicamente escolha a variante que é compatível com a implementação do Android presente atualmente no seu dispositivo e também escolha aquela que condiz com o que você precisa, o que você vai utilizar. Informação pra caramba, mas para facilitar as coisas, você pode voltar para a tela inicial, lá informado um exemplo de qual variante de GSI você deve utilizar. Aí é só escolher uma GSI e salvar a variação que satisfaça as condições suas e do seu aparelho. Depois que você escolher uma GSI, escolhe ela, salva no seu computador e tal. Finalizado, verifica se a GSI escolhida veio no formato de imagem. É comum as GSIs serem distribuídas dentro de um arquivo compactado e caso isso aí seja o caso, extrai o arquivo. Para fazer a instalação de uma GSI é necessário somente o arquivo de imagem. Mas e aí, Vega? E agora, como que a gente instala a GSI efetivamente no nosso dispositivo? Tá ligado o Treble Info? Vamos abrir ele mais uma vez,
vai na aba Detalhes e procura por partições dinâmicas ou Dynamic Partitions. Caso apareça Disabled ou desabilitado, significa que na maioria desses dispositivos é possível fazer a instalação da GSI utilizando o modo Fastboot. Com exceção de dispositivos da Samsung, nesses dispositivos deve ser possível fazer a instalação utilizando o Odin, caso apareça lá o partições dinâmicas como Disabled ou desabilitado. Caso apareça Enabled ou habilitado, significa que a implementação atual presente no seu dispositivo Android traz suporte às partições dinâmicas. Nesse caso, significa que as partições do seu dispositivo, algumas das partições, elas têm um comportamento um pouquinho diferente. Basicamente, um dispositivo com partições dinâmicas possui uma partição grandona, essa partição grandona normalmente chamada de super, e dentro dessa partição existem diversas outras partições, como a partição de sistema, a partição de vendor e outras partições. Todos os dispositivos que foram lançados com Android 10 ou mais recente trazem suporte às partições dinâmicas. Se você tiver um dispositivo lançado com Android 10 sem partições dinâmicas, esse dispositivo está rodando fora das especificações técnicas do Android, no mínimo para um dispositivo, para um smartphone. Creio que essas regras devem ser mais relaxadas para outros dispositivos, mas provavelmente você tem um smartphone e smartphones lançados com Android 10 muito provavelmente tem partições dinâmicas. E nesses aparelhos, para fazer a instalação da GSI, é necessário utilizar o modo Fastboot D, e a instalação também é feita pelo Fastboot, só muda que tem que inicializar o dispositivo num modo um pouquinho diferente, nesse modo Fastboot D. Também existem outras duas maneiras que o pessoal utiliza para instalar GSIs. A primeira seria pelo Recovery, utilizando um Recovery customizado, como Orange Fox, CWRP e outros. Muitos Recovery suportam a instalação de GSIs e é algo possível, dependendo do Recovery para o seu aparelho. E caso tenha um dispositivo com partições dinâmicas, tem uma funçãozinha que foi introduzida lá no Android 10, chamada de Dynamic System Updates, que permite você instalar uma GSI ao lado do sistema presente no seu dispositivo, sem tocar nas partições do aparelho. É uma função que foi feita mais para testar GSIs e também é uma opção. De qualquer maneira, como esse vídeo é um guia, eu vou tentar cobrir todas as maneiras, assim você vai adaptando as coisas para o seu dispositivo. Vamos começar falando do processo de instalação em dispositivos que não possuem partições dinâmicas pelo Fastboot, que daí funciona na maioria dos dispositivos que não possuem partições dinâmicas, com exceção de dispositivos da Samsung. Nesse caso, para instalar uma GSI é simples. Primeiro, inicie o seu dispositivo com o bootloader desbloqueado no modo Fastboot. Entrar no modo Fastboot pode variar entre dispositivos, dependendo do aparelho você vai ter que iniciar o dispositivo pressionando uma sequência de botões e tal, aí tem que ver como que é no Fastboot de cada aparelho. Recomendo pesquisar caso você não saber como que entra no modo Fastboot do seu dispositivo. Depois, temos que desligar a verificação de boot. Em muitos dispositivos, mesmo com o bootloader desbloqueado, é necessário desligar a verificação de boot para conseguir inicializar GSIs. E para fazer isso, temos que escrever um arquivo VBMeta na partição do aparelho. O pessoal do próprio Android disponibiliza um arquivo VBMeta com a verificação de boot desligada. Então você pode conseguir esse arquivo no site do próprio Android e podemos utilizar esse arquivo VBMeta para desligar a verificação de boot na maioria dos dispositivos. Com o arquivo VBMeta em mãos, plugue o aparelho no modo Fastboot no computador, abra a linha de comando e utilize o comando fastboot espaço -- disable -verit espaço -- disable -verification espaço flash. E agora temos que escrever a partição. Aqui a gente quer escrever na partição VBMeta, então só digitar espaço VBMeta, depois aperte espaço mais uma vez e arrasta o arquivo VBMeta com a verificação de boot desligada. Arrasta o arquivo para a janela, arrasta o arquivo para a linha de comando e já era. Esse comando deve desligar a verificação de boot, possibilitando que você inicie as GSIs. Após isso, é só instalar a GSI no aparelho mesmo, utilizando o comando fastboot espaço flash. Aqui a gente quer flashar na partição do sistema, porque a gente vai instalar uma GSI, então fastboot espaço flash espaço system. Depois aperte espaço mais uma vez e arrasta a imagem, arrasta a GSI que você conseguiu anteriormente, só arrastar a GSI selecionada, variante compatível com seu dispositivo e tal, para a linha de comando. E já era, é só apertar Enter e esperar o processo finalizar. Pode demorar um pouco, já que as GSIs costumam ser meio grandes,
por justamente se tratar de uma versão genérica do Android, mas é só aguardar. Caso o comando falhe, a razão da falha será mostrada na tela. Um erro comum que pode acontecer é a falta de espaço. Existem alguns aparelhos que não possuem uma partição de sistema muito grande. Aí, nesses casos, não tem jeito, você vai ter que procurar por outra GSI até encontrar uma GSI que tenha um tamanho menor, um tamanho que caiba na sua partição de sistema. Finalizado, faça um reset no aparelho, vamos fazer uma formatação, fazer uma redefinição do dispositivo. Como o sistema foi substituído, vai ser necessário resetar o aparelho para iniciar um novo sistema. Você pode resetar utilizando o comando fastboot espaço "-w" ou reinicializar o aparelho no modo recovery e a partir do modo recovery marcar a opção de Wipe Data Factory Reset. Se possível, eu recomendo fazer isso pelo recovery, já que existem algumas vezes que o fastboot-w não recria o sistema de arquivos. De qualquer maneira, ambos devem funcionar. Eu só recomendo fazer pelo recovery se possível. Resetado, é só reiniciar o aparelho e torcer para o dispositivo iniciar. Inicializado, parabéns, você instalou uma GSI no seu aparelho e até que não foi muito difícil. Mas e aí, Vega? E se eu tiver um dispositivo da Samsung sem partições dinâmicas? Como que eu faço para instalar uma GSI? No seu caso, as coisas começam a ficar um pouquinho complicadinhas. A primeira coisa que você precisa fazer é restaurar o software original do seu dispositivo utilizando o Odin. Isso é um passo que eu recomendo. Aqui no canal tem vídeo, recomendo o pessoal que tiver interesse. Após a restauração do software, pega o seu dispositivo, iniciando o Android Taos certinho. Depois, você vai instalar o aplicativo do Magisk. A gente não vai instalar o aplicativo do Magisk para fazer root, a gente vai utilizar o aplicativo do Magisk para desligar a verificação de boot, a gente vai utilizar o Magisk para gerar um arquivo WebMeta para a gente com a verificação de boot desligada, já que o arquivo WebMeta do Android pode não ser... Pode acabar não dando certo em um dispositivo da Samsung. Depois, tá ligado o firmware que você fez a restauração do software original do seu dispositivo? Aquele firmware contém diversos arquivos, e inclusive contém um arquivo AP. Esse arquivo AP você vai passar para a memória interna do seu aparelho. Depois, abra o aplicativo do Magisk, seleciona a opção Instalar e marca Selecione e corrija um arquivo. Depois é só procurar pelo arquivo AP que você transferiu para o seu dispositivo e toca no botão de Vamos lá. Aí é só aguardar, o Magisk vai criar um novo arquivo AP roteado, o novo arquivo AP que inclusive traz um WebMeta com a verificação de boot desligada. Então a gente basicamente nem vai se preocupar com root, o que interessa para a gente mesmo é o arquivo WebMeta que está dentro do arquivo AP. Finalizado, o Magisk vai gerar um novo arquivo AP na pasta Downloads. Pega esse arquivo e transfira para o seu computador. Transferido, abra o arquivo no computador e extraia o arquivo WebMeta para alguma pasta separada no seu computador. Depois, pegue a GSI que você quer instalar, a GSI na variante compatível com a implementação do Android presente atualmente no seu dispositivo. Você vai pegar a GSI, certifique-se que ela está no formato de imagem, que é o system.mg, e você vai passar esse arquivo para a mesma pasta onde você colocou o arquivo WebMeta que foi extraído anteriormente. Depois, renomeie o arquivo da GSI para system, no caso system.mg, para o Odin poder conseguir passar o arquivo corretamente. Na pasta com ambos arquivos, o system.mg e o webmeta.mg, cria um arquivo tar e dentro dele armazene ambos arquivos, armazene o system.mg e o webmeta.mg. Feito, você terá um arquivo tar preparado para a instalação da GSI e pronto para ser instalado no Odin, e esse arquivo tar tem que ser instalado na parte AP. Aí é só inicializar o seu Samsung com o bootloader desbloqueado no modo download. Normalmente é necessário apertar uma sequência de botões para iniciar o dispositivo nesse modo, e essa combinação pode variar entre dispositivos, aí tem que ver como que faz em cada aparelho. No modo download, pluga o celular no computador, abra o Odin, seleciona AP, depois seleciona o arquivo tar que foi criado anteriormente, depois toca no botão de Start e deixa o Odin fazer a instalação do arquivo tar. O arquivo tar contém da GSI e o arquivo WebMeta, e esse processo pode demorar um pouco. Quando a instalação estiver no fim, estiver finalizando, já fica com os dedos preparados para
fazer a combinação de botões para iniciar o dispositivo no modo recovery. E bem quando o dispositivo reiniciar, depois que finalizar o flash do Odin, pressione os botões para subir o dispositivo no modo recovery. No modo recovery, faça um reset. Como trocamos o sistema, é necessário formatar o dispositivo e é por isso que a gente subiu o dispositivo no modo recovery. Aqui vamos marcar a opção de Wipe Data Factory Reset e é só fazer aquela redefinição do aparelho. Finalizado, toca no botão de reiniciar e torcer para o dispositivo iniciar na GSI instalada. Beleza! Olha que coisa boa! Cobrimos as instalações em dispositivos sem partições dinâmicas. E em dispositivos com partições dinâmicas, o que a gente faz? Em dispositivos com partições dinâmicas, o processo de instalação é bem similar, só muda que, para efetivamente instalar a GSE, a gente vai inicializar o dispositivo no modo Fastboot D. Mas o processo é bem simples, você pega o seu dispositivo com o bootloader desbloqueado, inicia ele no modo Fastboot. Para entrar nesse modo, pode ser necessário iniciar o dispositivo pressionando uma sequência de botões. Essa sequência pode variar entre dispositivos, aí tem que ver como que entra nesse modo, dependendo do dispositivo. Se você não souber, recomendo pesquisar. No Fastboot, plugue seu celular no computador e no PC temos que desligar a verificação de boot, já que em muitos dispositivos somente o bootloader desbloqueado não é o suficiente para inicializar a GSE. Para desligar a verificação de boot, podemos utilizar o arquivo VBMeta disponibilizado pelo pessoal do próprio Android. Então vamos lá no site do Android e salvar o arquivo VBMeta com a verificação de boot desligada. Com o arquivo salvo, podemos abrir a linha de comando e escrever esse arquivo na partição VBMeta do aparelho usando o comando fastboot espaço --disable -verit espaço --disable -verification espaço flash para escrever uma partição. A gente quer escrever na partição VBMeta, então espaço VBMeta, depois aperta espaço e arrasta o arquivo VBMeta para a janela, para a linha de comando e aperta Enter. Feito, podemos seguir com a instalação da GSE, só que para instalar a GSE, a gente precisa iniciar o dispositivo no modo Fastboot D. O bacana é que dá para inicializar nesse modo facilmente pelo modo Fastboot, usando o comando fastboot reboot fastboot. Agora podemos seguir com a instalação da GSE usando o comando fastboot espaço flash para escrever uma partição. Depois escreve o espaço system para escrever na partição do sistema e aperta espaço novamente e arrasta a GSE, arrasta o arquivo de imagem para a linha de comando. Aperta Enter e é só aguardar o Fastboot fazer a instalação da GSE. Um erro comum que pode aparecer na instalação da GSE é uma mensagem falando que não tem espaço livre na partição do sistema. Caso essa mensagem aparecer, uma coisa que você pode fazer em dispositivos com partições dinâmicas é deletar a partição Product. Essa partição não vai ser utilizada pela GSE e pode ser deletada para liberar espaço. Para deletar a partição Product é bem simples. Primeiro verifica em qual partição a GSE estava sendo instalada. A gente marcou a partição System, mas dependendo, na hora da instalação, pode aparecer que a instalação está ocorrendo na partição System mesmo, ou dependendo, pode aparecer que a instalação está acontecendo na System _ A, ou então na partição System _ B. E para facilitar as coisas, caso apareça somente System, a partição que você tem que deletar é a partição Product. Mas caso apareça System _ A, você vai ter que deletar a partição Product _ A. E caso apareça a partição System _ B, você vai ter que deletar a partição Product _ B. E para deletar a partição, você pode utilizar o comando fastboot espaço delete -logical -partition e especificar a partição, que pode ser Product _ A ou Product _ B, dependendo do que apareceu anteriormente. Partição deletada, tenta rodar o comando da instalação da GSE novamente e torcer para as coisas darem certo. Caso siga com um erro de falta de espaço, você vai ter que procurar por outras GSEs, vai ter que encontrar uma GSE que tem um tamanho menor. Após a instalação da GSE, como a gente substituiu o sistema do aparelho por uma GSE, será necessário fazer um reset, será necessário formatar o aparelho. Dependendo do fastboot do seu aparelho, pode ser que nos próprios menus tenha uma opção chamada de Enter Recovery.
E caso essa opção existir, seleciona ela e faça a formatação do dispositivo pelo modo recovery lá nas opções de Wipe Data Factory Reset. Caso o seu Fastboot D não mostrar nenhuma opção ou essa opção de Enter Recovery não aparecer, você pode reiniciar o aparelho pressionando os botões e entrar no modo recovery manualmente e por lá fazer a formatação do dispositivo. Caso nenhuma das opções funcione, você pode formatar o aparelho utilizando o Fastboot pelo comando Fastboot-W, assim como foi comentado anteriormente nesse vídeo. Finalizado, reinicie o aparelho e torça para a GSI inicializar. Topzera, Vega! Mas e aí? E se eu tiver um dispositivo da Samsung com partições dinâmicas? Como que eu faço para instalar uma GSI? Em dispositivos da Samsung com partições dinâmicas, para instalar uma GSI é necessário habilitar o Fastboot D. É possível habilitar o Fastboot D nesses dispositivos. Eu não vou comentar muito sobre como que faz isso, porque aqui no canal já tem um vídeo sobre, e eu recomendo para o pessoal que tiver interesse, é um vídeo específico comentando sobre isso daí, então recomendo. E para instalar uma GSI num dispositivo da Samsung com partições dinâmicas, você vai basicamente fazer os seguintes passos. Primeiro é desligar a verificação de boot. Para fazer isso, eu recomendo restaurar o software original do seu dispositivo utilizando o Odin. Aqui no canal já tem vídeo sobre, recomendo o pessoal que tiver interesse. Depois que você faz o processo de restauração do software, fica bem mais fácil de fazer o processo de desligar a verificação de boot. Logo após a restauração do software original, você vai ter que instalar o Magisk no seu dispositivo. O Magisk será instalado para desligar a verificação de boot no arquivo AP do firmware. A gente não vai utilizar ele para fazer root nem nada. Depois, procure pelos arquivos que você utilizou para restaurar o software original do seu dispositivo. Procura pelo arquivo AP e passa esse arquivo AP do seu computador por celular. O arquivo AP contém diversos arquivos, inclusive a partição VBMeta, que vai ser utilizada para desligar a verificação de boot. No Android, abra o aplicativo do Magisk, selecione a opção Instalar, selecione e corrija um arquivo e procure pelo arquivo AP que foi transferido anteriormente e toca no botão de Vamos lá. Finalizado, o Magisk vai criar um novo arquivo AP na pasta Downloads, aí é só plugar o seu celular no computador e copiar o arquivo gerado, o arquivo que está na pasta Downloads do seu celular, para uma pasta aí no seu computador. No PC, abra o arquivo transferido e extraia o arquivo VBMeta. Feito, armazene o arquivo VBMeta dentro de um arquivo tar e a gente vai escrever esse arquivo tar no nosso dispositivo utilizando o Odin. Então liga o seu celular no modo download. Para entrar no modo download, pode ser necessário pressionar uma sequência de botões para subir o dispositivo nesse modo. Os botões que devem ser pressionados podem variar entre dispositivos e caso não saiba como entrar nesse modo, recomendo pesquisar. No modo download, plugue o seu celular no computador, depois abra o Odin, selecione a opção AP e selecione aquele arquivo tar que a gente criou anteriormente, o mesmo arquivo contendo o arquivo VBMeta e tal. Certinho, agora selecione Start e é só aguardar o Odin fazer as operações no dispositivo. Finalizado, o dispositivo deve reiniciar. Como desligamos a verificação de boot, é bem provável que o aparelho não vai iniciar direto, deve aparecer uma mensagem falando que é necessário formatar o dispositivo para iniciar, e quando essa mensagem aparecer, é só marcar a opção de Format Data para resetar o aparelho, para formatar o dispositivo, e depois disso, o dispositivo deve iniciar normalmente. Beleza, desligamos a verificação de boot, e o próximo passo é habilitar o Fastboot D, e eu não vou comentar muito sobre isso nesse vídeo, porque já tem um vídeo específico aqui no canal mostrando como que habilita o Fastboot, então basicamente assista aquele vídeo e habilite o Fastboot D. Se você assistiu aquele vídeo e já fez os passos, já está com o meu caminho andado, a gente pode seguir com o processo de instalação da GSI. E o resto do processo para a instalação da GSI não tem mistério, você vai ligar o aparelho no modo Fastboot D, vai abrir a linha de comando e vai rodar o comando Fastboot espaço flash espaço system espaço e vai arrastar a GSI, o arquivo de imagem para a linha de comando e aperta Enter e torce para o negócio instalar. Caso não tenha espaço disponível, é só fazer o mesmo passo que a gente tinha feito anteriormente para deletar a partição Product, lá com o comando do Delete Logical Partition e tenta fazer a instalação da GSI novamente. GSI instalada no Fastboot D, marca a opção de Enter Recovery e marca a opção de Wipe Data Factory Reset para restar o dispositivo, para fazer uma formatação do aparelho. Finalizado, é só reiniciar e aguardar o dispositivo inicializar, torcer para o dispositivo ligar na GSI certinho. Então, pessoal,
Esses daqui seriam os processos padrões de instalação de GSI, mas ainda existem outras duas maneiras que o pessoal utiliza e que pode ser interessante para alguns usuários. Caso tenha um recovery customizado, como TWRP, Orange Fox ou outros, você pode passar a GSI para o dispositivo, subir o dispositivo no modo recovery, marcar a opção lá no recovery de install e marcar a opção install image para fazer a instalação de uma imagem. Depois você procura pela GSI que você colocou no seu dispositivo, você salvou alguma pasta do seu aparelho e marca GSI e marca a opção de instalar como imagem do sistema e faça a instalação. Finalizado, formata o aparelho, recomendo fazer a formatação lá pela opção de Format Data e finalizado, reinicia o dispositivo e é só aguardar a GSI inicializar. Caso a instalação pelo recovery falhar, a mensagem de erro deve aparecer na tela. Dependendo do erro, pode ser que a compilação do recovery customizado que você estiver utilizando para o seu dispositivo não suporte a instalação de GSIs. Nesse caso, vai ter que instalar GSI de outra maneira, ou então procurar por outro recovery customizado que suporte a instalação de GSIs no seu dispositivo. Caso tenha um dispositivo com bootloader desbloqueado e com partições dinâmicas, também é possível instalar uma GSI ao lado do sistema que está instalado atualmente no seu dispositivo, utilizando a função de DSU do Android. A sigla DSU vem de Dynamic System Updates, ou atualizações dinâmicas do sistema, alguma coisa assim. É um recurso introduzido lá no Android 10, que ganhou uma certa evolução no Android 11 e está sempre evoluindo em versões mais recentes do Android. E essa função permite substituir partições do dispositivo na inicialização. E por conta dessa função existir, ela possibilita que você teste GSIs, no caso que você substitua a parte do sistema por uma GSI, e seria basicamente uma maneira de você instalar uma GSI ao lado do seu sistema principal do dispositivo, instalar uma GSI como um sistema secundário, você inicializar nesse sistema quando você quiser e tal, e é uma opção muito bacana para testar GSIs. DSU sempre vai ser instalado ao lado do sistema primário, como se fosse um sistema secundário, e por conta disso não é possível utilizar toda a memória do seu armazenamento interno para esse sistema secundário. Você vai ter meio que definir um valor de armazenamento interno que vai ser ocupado do seu dispositivo para ser utilizado na GSI instalada via DSU. A função de DSU pode ser meio complicada, principalmente o pessoal que não tem experiência com a linha de comando, mas para facilitar as coisas, você pode utilizar um aplicativo que auxilia bastante nisso, que é o DSU Side Loader. Então, para facilitar as coisas, se você quiser instalar uma GSI utilizando essa função de DSU, você pode instalar o DSU Side Loader no seu dispositivo, depois você pega uma GSI que você quer instalar, deixa essa GSI salva no seu aparelho, lembrando que a variante da GSI tem que ser compatível com as implementações do Android presentes atualmente no seu dispositivo. Na primeira vez que você abrir o DSU Side Loader, vai ser informado para selecionar uma pasta para armazenar dados do aplicativo. Aí é só criar uma pasta e selecionar. Depois eu toco no botão para selecionar uma GSI para ser instalada e procura pela GSI previamente salva no aparelho. Depois configura o armazenamento interno, quanto de armazenamento que a GSI instalada via DSU vai ter, e é só tocar no botão de instalar e ir seguindo o passo a passo informado pelo aplicativo. Finalizado, reinicia o aparelho no sistema dinâmico, no sistema instalado via DSU, e é só torcer para a GSI inicializar. Caso a GSI não inicializar, existem altas chances da verificação de boot estar impedindo a GSI de inicializar. Nesses casos, você vai ter que desligar a verificação de boot, flechando o arquivo VBMeta e tal, mas tenha em mente que ao flechar esse arquivo pode ser necessário um reset de fábrica, uma formatação do dispositivo. Então, salve os arquivos antes, os arquivos importantes do seu aparelho antes de fazer isso. Caso a GSI instalada via DSU funcione corretamente, é só sair utilizando, e você pode controlar em qual sistema o dispositivo inicia pela notificação do Dynamic System Updates, que aparece logo depois que o dispositivo inicia. Caso queira deletar o sistema instalado via DSU, ao iniciar o dispositivo no sistema primário, a notificação do Dynamic System Updates vai trazer uma opção chamada de descartar, que permite remover todos os arquivos, todos os dados da DSU instalada, liberando o espaço ocupado pela GSI que foi instalada via DSU. Pode ser útil quando você não pretende mais utilizar a GSI instalada via DSU ou quando você pretende instalar outra GSI, então você consegue descartar a GSI instalada via DSU a partir do sistema primário. Agora sim, hein, pessoal,
cobrimos basicamente um monte de maneiras de instalar GSI. Se duvidar, deve existir outras, mas as principais já foram cobertas e vamos seguir com o vídeo, né? Que senão vai ficar muito complicado. GSI instalada e logo depois que reinicia o dispositivo, simplesmente a GSI não inicia, o dispositivo trava na tela de inicialização ou algo do tipo. O que fazer nesses casos? Nesses casos, se a GSI não inicializar, eu recomendo você buscar mais informações. Tenta ver se outros usuários de outros dispositivos conseguiram inicializar aquela GSI. Dependendo, tem outro usuário com o mesmo problema que o seu, e dependendo do problema pode ser da GSI mesmo, não do dispositivo ou de algum bug ou algo do tipo. Tem que analisar. Se você estiver participando de grupos do seu dispositivo, tenta ver com o pessoal se alguém tentou instalar aquela GSI, dependendo, pode ser alguma coisa diferente na instalação, então tem que dar uma analisada. Outra opção que existe é testar outra GSI, dependendo daquela GSI só não está funcionando no seu dispositivo, mas dependendo outra GSI de outro mantenedor, dependendo pode estar funcionando, então teste outra GSI. Também, outro probleminha que pode acontecer, principalmente entre os iniciantes, é quando você escolhe a variante que não é compatível com o seu dispositivo. Se o seu dispositivo é ARM64, System as Root, você precisa escolher GSIs ARM64AB. Seu dispositivo é ARM64, System as Root, VNDK Lite, você tem que escolher a GSI que nas variantes, né, ARM64, AB e VNDK Lite, e assim vai, dependendo, você pode ter pegado uma variante que não é compatível com o seu dispositivo, então verifique a variante, dependendo se só pegou uma variação de uma GSI que não traz suporte, que não é capaz de inicializar na implementação do Android presente no seu dispositivo. Por fim, se você tiver certeza que o problema não é da variante que você escolheu, não é da GSI que você escolheu, do sistema ou algo do tipo, você acredita que é um problema mesmo da GSI que está com algum bug, uma coisa que não funciona no seu dispositivo, não tem jeito. Se você tiver conhecimento, você pode capturar os registros de inicialização e mandar esses registros para o mantenedor da GSI, e dependendo do mantenedor da GSI, pode arrumar alguma maneira de corrigir esse problema para o seu dispositivo. Beleza, Vega dados, mas e se a GSI, ela iniciar corretamente? Primeiramente, parabéns! Você conseguiu instalar uma GSI e isso daí com certeza merece um parabéns. Agora, a próxima coisa que você vai fazer é testar se a GSI está funcionando certinho, se as funções do seu aparelho estão funcionando corretamente, como câmera, Bluetooth, som e outras coisas. Basicamente, testar as funções do seu aparelho após instalar uma GSI. Caso tudo estiver funcionando corretamente, já era. É só sair utilizando o novo sistema. Já caso você experienciar algum tipo de problema, dependendo de uma função relacionada ao hardware do seu dispositivo não está funcionando corretamente, nesses casos pode ser necessário alguns ajustes na GSI. Vocês lembram lá no começo do vídeo? Eu tinha recomendado GSIs com base no PHH ou no Treble Droid? Então, essas GSIs permitem alguns ajustes. Para ajustar as coisas, abra o aplicativo de configurações e procura pela opção PHH Treble Settings, normalmente é a primeira opção que aparece lá no topo. E vá navegando entre os menus até encontrar uma opção relacionada ao problema que você experiencia e testando. Vai mexendo nas opções e vai verificando se o problema experienciado é corrigido após alterar, após ajustar algumas coisas nessa seção do PHH Treble Settings. Por exemplo, teve um celular que eu testei uma GSI uns dias atrás e simplesmente o controle de brilho não está funcionando corretamente. Aí eu fui lá nessas opções do PHH Treble Settings, ativei o Linear Screen Bright Slider e simplesmente o problema que eu tinha com o brilho foi corrigido. Então, dependendo do caso, pode ser uma boa ajustar algumas opções da GSI nessa seção do PHH Treble Settings. Finalizado, é basicamente isso. É só sair utilizando a GSI e parabéns, você conseguiu trocar o sistema do seu dispositivo e espero que você tenha boas experiências com GSI. Caso não goste da GSI, tente procurar por outras. Tem diversas opções de GSI que podem ser instaladas e se você só não se adaptou, você pode voltar para o sistema padrão do seu aparelho, assim como eu tinha comentado anteriormente. Antes de fazer o processo de instalação de GSI, possua alguma maneira de restaurar o software original do seu aparelho,
por conta disso, porque se você não gostar, você pode restaurar o software e seguir utilizando o software pago no seu dispositivo mesmo. Eu particularmente curto bastante GSI, já tive boas experiências, também tive alguns apoios que eu não tive assim experiências tão boas, mas no geral eu curto bastante GSI e é uma maneira muito interessante de atualizar um dispositivo que já não recebe mais atualizações, rodar uma versão mais recente do Android num dispositivo que depois não tem mais suporte da fabricante e um dispositivo que não tem suporte da comunidade e tal, os GSIs podem ser uma ótima opção. E esse foi o vídeo, coloque nos comentários o que você achou do vídeo, se você já instalou GSI no seu dispositivo, coloque as suas experiências, as GSIs que você testou, compartilhe o seu feedback sobre GSIs, pode ser um feedback muito bacana para o pessoal que está pensando em instalar uma GSI no dispositivo, então comenta aí, fiquem listos para estar comentando, deixem um like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos, aqui tem vários vídeos manual de Android, então se inscreve para não perder, e é isso, bye bye.